Beleza, então bora lá. Questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o RJ, né? Do lado externo da porta de um elevador, existe fixo um espelho convexo que permite ao ascensorista, acho que não existe mais isso, né, gente? Ascensorista era o cara que ficava ali no elevador apertando o andar que você ia. Então você entrava, falava para ele andar, ele apertava o andar. Uma função totalmente inútil, né, nos dias de hoje. Eu acho que faz sentido, né? Você tem uma pessoa para apertar o botão do elevador. É lógico que essa não era a única função, ele te assessorava, tipo assim, qual é o andar que fica tal coisa, em que andar eu preciso ir para chegar no escritório do fulano. Mas hoje em dia você tem um painel, geralmente, com o nome do andar e o nome de cada consultório, e é isso. Você olha ali no painel, entra no elevador e vai que vai, né? O importante é você entender que nesse elevador você tinha um espelho convexo. Se é um espelho convexo, você já sabe que a imagem tem que ser menor, né? Uma imagem menor, virtual e direita, são as características da imagem. E você sabe que nós temos algumas coisas de informação, como a altura do objeto, que é a altura da pessoa que vai estar se olhando, e a distância que essa pessoa vai estar do vértice do espelho. Então, essa é a posição do cara. E o raio de curvatura do espelho. Então, ele te deu um monte de informação importante, né? Ele te deu o tamanho do objeto, 1,6 metros. O objeto, no caso, é a pessoa, né? Aquilo que vai ser visto no espelho. A gente tem a posição dele em relação ao espelho, que é 3 metros em relação ao vértice. Então, nós temos a posição desse objeto. E nós temos também o raio de curvatura. Se o raio de curvatura é igual a 4 metros, podemos definir também que o foco, então, é igual a 2 metros. As duas informações aqui. Para partir dessas informações, ele quer que você calcule a distância entre o passageiro e sua imagem fornecida por esse espelho. Então, a gente vai ter que achar o valor da distância da imagem, né? A gente tem só a distância do objeto. E aí, sabendo a distância da imagem, eu consigo, então, descobrir quanto que eu tenho entre o objeto e a imagem, qual a distância entre os dois corpos. Para isso, a gente pode usar aquela fórmula, né? 1 sobre F. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou colocar as barras como linhas que fica mais fácil de escrever. Então, 1 sobre F, quanto vale meu F? 2 metros. Quanto vale meu P? 3 metros. Quanto vale meu P'? Não sabemos. Professora, a imagem ela vai ser virtual, então já vou pôr o P' negativo aqui. Não precisa, você vai calcular e você vai descobrir que o P' é negativo, tá? Você pôr o negativo aqui já, você acaba bagunçando um pouco a conta. Então, ficaria meio e esse 1/3 passa para lá, ficaria menos meio menos 1/3, né? Então, ficaria aqui, ó, 3 embaixo. 3 dividido por 2 dá 1,5, 1,5 vezes 1 dá 1,5, né? Aí, como esse 1/3 aqui, que é a posição do objeto, ele passa para cá, subtraindo, ficaria 3 por 3, 1, 1 vezes 1, 1. Então, 3,5 menos, 1,5 menos 1 dividido por 3. E aí nós teremos, então, 1 sobre P', né? Sobre P'. Então, aqui nós teríamos um valor equivalente a meio sobre 3, né? E 3 dividido por meio, vamos colocar por partes, meio dividido por 3 é igual a 1 sobre P'. Só que quando você faz isso daqui, você pode inverter os dois lados. Então, você pode chegar à conclusão que 3 dividido por meio é igual a P' dividido por 1. P' dividido por 1 é o próprio P', não faz sentido eu colocar o dividido por 1 ali, né? E 3 dividido por meio é igual a 6. Então, a gente vai achar um P' de 6 metros. Então, essa vai ser a posição da imagem. Professor, mas espera aí, a posição da imagem ficou 6 positivo? Ficou 6 positivo, mas espera aí, o espelho não era convexo? O espelho é convexo, certo? Mas é que quando o espelho é convexo,
você tem que entender que o foco é negativo. Então, eu teria que ter colocado esse foco negativo, né? E aí ficaria, então, o valor negativo em todas todas essas etapas aqui da equação, né? E a gente mudaria o resultado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Como eu não sabia o valor do pelinha, eu deixava o pelinha sem sinal. Mas o foco, a gente sabia que era 2 metros. E se o espelho é convexo, o foco tem que ser negativo. Né? Então, olha o erro que a gente cometeria aqui, de bobeira. Então, ficaria menos 1,5 com menos 1, ficaria 2,5. Então, aqui ficaria 2,5 sobre 3. Né? Então, ficaria menos 2,5 sobre 3. Né? E aí o valor é completamente diferente, né? Se eu vim aqui, ó, e dividir agora 3,5 por menos 2,5, vou colocar aqui, ó. Na verdade é 3, né? 3 por 2,5 daria 1,2. Então a posição da minha imagem vai ser menos 1,2. Tá? Então, muito cuidado com a regrinha de sinal aí. E se você não ficar atento com essa regrinha de sinal, tu vai acabar se perdendo e vai errar. Igual a gente teria errado, né? Se não tivesse colocado o negativo aqui no foco. Pronto, posição da imagem, menos 1,2. Então, do objeto até a imagem, você vai ter 4,2. Por quê? O espelho está aqui, né? Aí aqui você tem a posição... Opa, de vermelho tudo. Aqui você tem a posição do objeto, que é 3 centímetros. Não sei se ele está para cima, vou imaginar que ele esteja para cima. E aí você vai ter a posição da imagem, a 1,2, a imagem estaria por aqui. Né? Como é um espelho convexo, ela é uma imagem menor. Então, se você for medir a distância entre os dois pontos, você vai perceber que você vai pegar os 3 daqui até aqui, mais o 1,2 daqui até aqui. Ah, professor, e esse negativo? É porque está do lado de trás do espelho, né? Esse espelho, ele está aqui, ó. Opa, essa parte aqui é a parte reflexiva, essa parte aqui não é reflexiva. Então, o lado que não é reflexivo é o lado virtual do espelho, aonde as coisas são negativas. Posição e tudo mais. Bom, então a distância entre o passageiro e sua imagem seria uma distância aí de 3 com 1,2, 4,2 metros. E qual que é a altura da imagem do referido passageiro? Para achar a altura da imagem, eu preciso calcular a amplitude. Então, a amplitude é menos pelinha sobre P. Só que o meu pelinha já é negativo. Então, quando eu coloco menos pelinha, fica menos 1,2. E o P nós tínhamos como 3. Né? Então, ficaria aí 1,2 dividido por 3. Ó. 1,2 por 3. Então, nós teríamos 0,4 como amplitude. Repare que a amplitude deu positiva agora, né? Por que deu positiva? Porque a imagem não é invertida, é uma imagem direta. Se você sabe a amplitude, você pode usar essa fórmula. A amplitude é o tamanho do objeto. É o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Então, se o objeto tinha 1,6 metros de altura e a amplitude é 0,4, para você achar a imagem, você pega esse 1,6 que está dividindo e passa para cá multiplicando. Ó. Então, ficou 0,4 vezes 1,6, isso igual a I. Vamos fazer aqui, 0,4 vezes 1,6, 0,64. Se a altura do cara é 1,6 metro, 1,60 m, a imagem dele vai aparecer no espelho com 64 centímetros ou 0,64 metros de altura. Legal? Lembre-se sempre de responder a pergunta que ele te faz, né? Já que é uma questão de segunda fase. Ó. A distância entre o passageiro e sua imagem fornecida. A distância entre o passageiro e a imagem seria de 4,2 metros. Então, essa é a letra A. Letra B, qual que é a altura
da imagem do referido passageiro. Então, letra B, a altura da imagem seria de 64 centímetros ou 0,64 metros. 61? Vamos arrumar aqui. Beleza, digitei errado. Vou colocar uma outra cor aqui para separar a resposta da letra A com a letra B. E tá aí as respostas para essa questão. Fechou? Então é isso, bora para o próximo, né?